A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para mais uma aula da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Vamos nos preparar para mais uma EBD? Me chamo Gisele Carvalho, sou pedagoga formada, sou especialista em gestão escolar e neuropsicopedagoga também. Então, espero conseguir contribuir com a formação de vocês para essas aulas da Escola Bíblica Dominical da revista Juniores. E a nossa lição de hoje é a lição 5, tá bom? Qual é o tema da nossa lição? Aprendendo com a sabedoria. Olha que legal, né? Sabedoria. E quando se fala em sabedoria, se lembra de quem? Do rei Salomão, né? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa lição, um pouquinho mais nesse conhecimento. Tem muita coisa legal para a gente aprender antes da gente ensinar para as nossas crianças, tá bom? A nossa lição, ela está lá em Provérbios, no capítulo 1 ao capítulo 9. Tem muita coisa lá para a gente aprender. Então é bom, antes de a gente chegar na sala de aula, fazer a leitura da palavra de Deus. É esse o nosso norte, né? Para que nós possamos nos encher de conhecimento. Para passar conhecimento, nós precisamos primeiro aprender para depois ensinar, ok? E vamos seguindo. Aqui na lição, no programa de Educação Cristã Continuada, nós temos um versículo base que a gente vai precisar ensinar para as crianças, tá? Que esse versículo, a revista sugere que nós façamos um quebra-cabeças. Eu trouxe já para vocês aqui algo muito simples, o quebra-cabeças impresso. Aqui está a referência, que é o versículo, tá bom? Provérbios 1, 7. Esse vai ser o versículo que nós iremos ensinar às crianças. Muito importante esse momento. Esse momento é um momento de aprendizagem. A neurociência, ela diz que com a repetição, nós conseguimos fazer com que a criança ela assimile, que ela aprenda, que ela decore também. Então, quando nós formos brincar com esse recurso na sala de aula, é até legal ser uma introdução mesmo da nossa aula. Por quê? A gente pode colocar em varal: o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, a gente pode ler na Bíblia, porque a gente precisa mostrar para eles que está escrito aqui nesse livro maravilhoso, que é a nossa Bíblia Sagrada. Ensiná-los a encontrar o livro de Provérbios, isso é muito importante. E incentivá-los a adquirir uma Bíblia, pedindo para a mamãe, para o papai, para o titio. E quem sabe até receber um brinde, né, em alguma atividade, quando você conseguir adquirir uma Bíblia Sagrada, que você pode presentear suas crianças, tá bom? Nesse momento dessa brincadeira, o que a gente pode fazer? Diversas coisas. A revista ela sugestiona um quebra-cabeças para que eles possam montar junto com você. Mas você pode fazer um varal, você pode esconder as partes para eles procurarem, aí depois eles vão montar. Então nós temos aí diversas possibilidades que você pode estar utilizando. Depois de montar, aí você pode dizer assim: quem é que pode falar para mim sem olhar o versículo? Você já repetiu várias vezes enquanto eles estão brincando, e aí nessa repetição eles vão decorar. E aí, o que a gente vai aprender hoje? Vamos lá, nós vamos aprender Provérbios 1, 7. O que está escrito lá, crianças? Vamos ver o que está escrito lá. O temor de quem? Do Senhor é o princípio do quê? Do saber. Eles vão gritar. Olha que legal. Então, eles já vão levar a palavra para o coração. Não é verdade? Então, a gente precisa trazer essa dinâmica inicial para que eles possam decorar. Começa aqui na mente, vai para o coração, eles vão guardar essa palavra. E essa palavra vai estar rica no coraçãozinho deles, eles vão levar para a vida toda. Mas pode surgir uma dúvida, não pode? O temor. Então quer dizer, tia, que eu preciso ter medo de Deus? E aí você vai ter que estar preparado para responder, né? Temor, o que é temor no Senhor? É respeito, é amor.
Esse temor não é o temor de ter medo de Deus, é o temor de amor e de respeito. Então você precisa mostrar isso para eles. Você teme seu pai e sua mãe, mas você teme de que forma? É medo que você tem ou é respeito? Né? Então tem que trazer toda essa temática, toda essa discussão para a sala de aula, é muito pertinente, para que eles possam compreender que eu não preciso ter medo de Deus, porque Deus é amor, né? Mas também eu preciso respeitá-lo, porque também é justiça. Então eu preciso trazer toda essa problemática, essa dinâmica para eles, para que eles possam refletir, raciocinar e compreender como é que funciona essa relação do homem com Deus, tá bom? Continuando, é muito importante que você esteja ligado no nosso objetivo da lição. O objetivo é ressaltar que a sabedoria nos ensina a vivermos em obediência à palavra de Deus. Então, o que é ser sábio? Ser sábio é ler a palavra de Deus e obedecê-la. Então, tudo gira em torno da palavra, certo? É muito importante que nós saibamos disso e também que nós repassemos essas informações para as nossas crianças, tá bom? Depois dessa dinâmica toda, a gente pode fazer um momento de louvor, né? Colocar aqueles 2 louvores que a revista está sugerindo, que é "E aí, Salomão pede sabedoria", e o outro é "A formiguinha". A formiguinha corta a folha e carrega, né? Nós temos diversas musiquinhas que trabalham a dinâmica da formiga, mas nós vamos chegar lá no porquê que é a formiguinha. Primeiro nós vamos contar a história, né? Aqui a revista ela sugere algumas figuras que nós estaremos aqui trazendo em anexo no vídeo, tá? A primeira figura é do rei Salomão. Mas quem era o rei Salomão? Você vai trazer para eles. Quem era o rei Salomão? Ele era o filho de quem? Do rei Davi, que fez toda a diferença. Davi, eu conheço esse cara. Quem é esse Davi? Ah, é aquele menino que inventou o gigante Golias. Olha só como a gente vai linkando uma história a outra, né? Salomão foi um rei, filho de Davi, que assumiu o trono muito cedo, muito jovem. E ele pediu uma noite, olha só o que estava acontecendo. Uma noite ele dormiu, olha só, estava acordado. Aí ele dormiu. Ele pediu, e aí ele sonhou. Deus falou com ele em sonho, que era para ele pedir uma coisa que ele quisesse muito. Porque ele assumiu o trono, mas ele assumiu o trono de que forma? Muito jovem. E ele sabia que o pai dele tinha muita competência para assumir o trono e ele se sentia um pouco inseguro. Assim como nós também nos sentimos inseguros muitas vezes. Mas Deus ele falou para ele pedir 2 coisas. Ele poderia ter pedido várias coisas, né? Brinquedos, passeios, riquezas. Mas ele pediu 2 coisas maravilhosas, que é a sabedoria e o conhecimento. Olha só. Geralmente, quando se fala em Salomão, se fala muito em sabedoria, não é verdade? Sim. São coisas muito preciosas que ele pediu. Mas não foi só a sabedoria, o conhecimento também. E aí você pode pensar, sabedoria, conhecimento são coisas iguais ou coisas diferentes? Geralmente a gente já logo pensa que é igual, mas na verdade não é. São coisas diferentes. A sabedoria é um dom dado por Deus. E o conhecimento, ele é adquirido através da leitura da palavra de Deus. Então aqui, o livro de Provérbios, ele foi escrito por Salomão, depois que ele teve esse sonho. E isso é muito importante a gente ensinar para as nossas crianças. Que elas saibam quem escreveu esse livro de Provérbios. Foi o rei Salomão. Escreveu outros livros também. Mas como nós estamos focando no livro de Provérbios, é importante a gente frisar que o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, porque ele foi um homem mais sábio, né? Homem mais sábio. Então aqui é um livro de sabedoria, certo? E ele pediu para Deus o quê? Como é que a gente pode adquirir a sabedoria? Em oração. Pedir para o Senhor. Senhor, dá-me sabedoria e dá-me conhecimento. Dá vontade de ler a tua palavra. Então, tudo isso é pedido em oração. Isso vem de Deus, né? Então, nós vamos seguir aqui com a próxima figura. Olha só. O que ela vai falar? Que nós temos um grande tesouro nas nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus.
No meio dessas histórias, a revista sugere que a gente traga uma caixa surpresa, para a gente comparar o que é a sabedoria, a preciosidade, né, da sabedoria, tá bom? E a gente vai trazer aqui, vou afastar a bonequinha um pouco, uma caixa surpresa. Quando vocês dizem isso para as crianças, uma caixa surpresa, o que será que tem nessa caixa surpresa? Vamos ver, aí eles vão ficar com os olhos atentos para você, porque tudo que gera expectativa nas crianças, tudo que traz uma novidade, uma surpresa, eles vão estar atentos, né? Até mesmo aquelas crianças que são atípicas, eles vão parar tudo que elas estão fazendo, porque elas vão querer saber o que está acontecendo. Isso é do ser humano, é intrínseco. Então, nós vamos abrir, mas você não abra de qualquer jeito, você coloca um chapéu na cabeça, inventa alguma história, vamos saber o que tem nessa caixa. Aí você vai abrindo devagar. Vocês também estão querendo saber, né? Eu sei disso. O que será que tem dentro dessa minha caixa? Olha só! O que é precioso? Uma coroa. Isso daqui é para a sala das meninas, tá? Uma coroa, né? Coroa é algo muito precioso. Igual a sabedoria, que é algo muito precioso. Olha só o que mais é precioso. Um colar, uma joia. E tudo isso eles vão associar. A partir do momento que eles têm em que associar, eles vão entender o que é precioso. Tá? Então, a criança ainda não tem esse conceito formado. Ele está sendo formado. Aqui, ó, eu trouxe também um anel precioso. Olha o meu anel precioso. E assim a gente vai trazendo esses recursos para a gente fazer esse comparativo do que é algo precioso. Então, a sabedoria e o conhecimento são coisas muito preciosas. E eles vão começar a entender o que é isso, né? Que tem muito valor. Tá bom? E a figura 4 traz a família, né? Que a família é algo muito... 14. A família é muito preciosa. E é dessa forma que a gente vai trazendo a história, tá? Quando se fala em formigas na palavra de Deus, o que Deus ele fala pra gente? Pra gente aprender com as formigas. Por que será? Porque as formigas, elas têm uma dinâmica incrível de sociedade. Um dia desses, eu estava observando a dinâmica do movimento das formigas. E um bicho maior que a formiga, ele estava fugindo delas. Sabe o que elas fizeram? Se comunicaram umas com as outras e foram para cima dele. Um pegava de um lado, o outro pegava de outro. Ele era grandão relacionado às formigas. Então, as formigas, elas fizeram o quê? Elas se uniram em um único propósito. Olha que legal! Elas perseveraram, elas trabalharam juntas, elas não ficaram assim, é muito grande, eu não vou conseguir, né? Então, o que elas fizeram? Elas não trabalharam sozinhas, não. E assim a gente também não pode trabalhar sozinho, nós precisamos contar com pessoas, né, enviadas para a obra do Senhor, para que esse trabalho ele possa ser um trabalho rico, né, e flua, e o gigante que a gente está carregando, ele possa ser levado para onde ele tem que ser levado, que foi o que elas fizeram naquele dia. Então, as formigas nos ensinam tantas coisas, e a gente precisa aprender muito com elas, tá bom? Quando a gente fala em sabedoria para as crianças que a gente traz aqui em torno da família, a gente fala sobre obediência, né? Então, que a gente precisa obedecer os nossos pais, os nossos professores, obedecer a Deus. Então, quando se trata de sabedoria, de conhecimento, a gente traz a família como carro-chefe, porque é a primeira sociedade que a criança está sendo inserida. Então, a família, a gente precisa orientá-los, que eles precisam obedecer aos pais, obedecer a Deus, e é o princípio da sabedoria, tá bom? Essas crianças, elas vão sair de lá já, eu também quero ser sábia, eu também quero crescer, eu também quero conhecer, eu quero ser igual a Salomão, tá bom? Então, assim a gente vai concluindo o nosso trabalho, a gente vai... tem mais uma coisinha aqui que eu já ia esquecer. Tem uma coisinha que afasta o homem de Deus e que a gente acaba perdendo toda a sabedoria. Nós temos que dizer não ao pecado. Olha só como fica o coração
quando a gente está pecando, desobedecendo, mentindo, né? Que a gente está desobedecendo a Deus, desobedecendo aos professores, aos pais. Então, tudo isso tira esse dom que Deus ele dá, que é a sabedoria. Então, se nós queremos ser sábios iguais a Salomão, a gente tem que dizer não ao pecado, tá bom? A nossa lição é uma lição bem rica, né? Se nós formos explorar realmente tanto ela, a gente vai saber o quanto ela é rica para essas crianças. Cada recurso que tem na caixinha de surpresa, na caixinha surpresa, ele traz uma dica. Por exemplo, a coroa ou a tiara, né, que embeleza o penteado, ela está lá em Provérbios 1:9. Um lindo colar de pérolas que valoriza o seu visual, ele está lá em Provérbios 1:9 também. Então, cada recurso que a revista ela te sugere para trazer na tua caixinha está lá em Provérbios. Então, quanto você vai puxando os recursos, você vai lendo, onde é que está, tia? É escrito que isso é importante. A gente vai lá na palavra de Deus e lê para as crianças junto com elas. Por quê? A partir do momento que elas começam a explorar a Bíblia e elas começam a visualizar que está escrito realmente, elas começam a também se alimentar da palavra de sabedoria, tá bom? Então assim a gente vai conseguir trazer toda essa roupagem, que elas percebam o quanto elas vão ser sábias quando elas buscarem ao Senhor na palavra de Deus também, certo? Então essa é a nossa dica de hoje. Se inscreva no canal, dê um like, né? Siga-nos e marque lá o sininho para que toda vez que a gente tiver uma outra formação, você receba a notificação, tá certo? Até a próxima. Boa aula!